Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma noite de trabalho, de estudo, de troca, de experiências. Vocês estão me ouvindo bem? Sueli entrou. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem, gente? Que bom, né? Que estamos aqui para mais uma noite, de aprendizado. É sempre muito gratificante poder estar com vocês, e compartilhar um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho. Meu nome é Fabiana, Eu sou trabalhadora do NEAM, trabalho na psicofonia às terças-feiras, Há aproximadamente 15, 16 anos. E hoje nós temos uma convidada especialíssima, A Cristiana Neri, que vai estar com a gente daqui a pouquinho, certo? E nós vamos para a nossa conversa, Cristiana Neri, que é uma trabalhadora do Centro Espírita Nina Aroeira e que está dando e que vai dar, claro, uma linda contribuição para a nossa noite de hoje, Ela vai falar sobre mediunidade sem lágrimas, E como trabalhadora espírita da mediunidade, como eu sou, eu posso dizer para vocês que não tem lágrimas realmente, mas de felicidade, de tristeza nunca, mas de felicidade, E nós somos assim trabalhadoras da mediúnica contempladas, pelo amor do Cristo, certas de que trabalhamos certos, de que a gente aprende muito mais do que dá, Gente, só um minutinho que eu vou... Ai, meu Deus do céu. Trazer Cristiana para a nossa conversa. Cristiana, seja bem-vinda. A gente está ajustando um pouquinho, gente, a conexão com Cristiana, mas fiquem tranquilos que vai dar certo, Vocês sabem que a gente tem aquela fé, aquele coração de Deus no nosso projeto e que a gente vai conseguir trazer Cris para cá. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, tá? Nós vamos começar já uma palestra com Cristiana Neri, que ela vai falar sobre mediunidade sem lágrimas, tá certo? Eu estou mandando o convite para ela, daqui a pouco ela vai aceitar e vai vir para nossa conversa. Enquanto isso, gente, eu quero dizer que essa live vai ficar salva no Instagram do NEAM e vai também para o YouTube, tá certo? Quem perdeu aqui vai poder assistir lá sem desculpa, sem demora. Todo mundo vai poder acompanhar o que foi dito hoje, Para as pessoas que querem fazer o tratamento e precisa à distância, existe o link, certo, gente? No grupo do Zap. E aí vocês podem acessar lá e entrar para fazer o tratamento à distância. Vocês sabem, gente, que a campanha do Quilo, ela é aos domingos, a partir das 7h30 da manhã. Os trabalhadores do Cristo, que estão lá firmes, eles trabalham com máscara, eles trabalham com álcool gel, eles trabalham com
com bastante deixa eu ver aqui. Eu estou enviando, Cris, a solicitação. Veja aí se aparece. Eu enviei, pronto. Eu acho que é alguma coisa da conexão. É alguma coisa da conexão. Vou chamar de novo, viu, Cris? Cristiana. Vou chamar de novo. Estou enviando. Calma que a gente vai conseguir, porque eu estou aqui. Enviei a solicitação, Cristiana. Firme, trazendo os informes, né? Estava falando da campanha do quilo, né, gente? Que é aos domingos, esse pessoal firme, né? No trabalho com o Cristo, tá lá, né? Arrecadando alimentos para compor as nossas cestas com as nossas idosas. E é um pessoal que não desiste mesmo, né? Eu mandei o convite, viu, Cristiana? Eu acho que é alguma coisa da conexão. Se você quiser sair, entrar de novo, a gente vai conseguir, viu? Que eu estou aqui firme nesse propósito. E a gente tem o plantão do NEAN, né, gente? Para receber as doações das pessoas que querem dar sua contribuição ou financeira ou com alimento, que acontece às quartas e sextas, das 2 às 4h30. Tá certo? Eu enviei a solicitação, viu, Cristiana? Eu enviei, tá certo? E aí, gente, agora seja bem-vinda. Pronto. Porque eu estou tentando pelo meu e não estava indo de jeito nenhum. Mas conseguimos. Fique tranquila, tá dando um pouco de retorno. Eu acho que tem algum. Pronto, eu acho que já fechou, né? É porque estava o meu e o Dinaldo ligado, mas aí eu desliguei o meu para poder entrar pelo Dinaldo, porque não estava aceitando de jeito nenhum. Eu não sei por quê. Mas olha, seja muito bem-vinda. Você já está para trazer essa linda contribuição sobre mediunidade sem lágrimas. Veja que coisa maravilhosa. Eu estava contando às pessoas que eu sou trabalhadora do NEAN e que trabalho na psicofonia, né, há alguns anos. E eu vou contar uma novidade para você, Cristiana, e para as pessoas antes de começar a oração. Eu trabalhava como doutrinadora, né? Passei 5 anos assim. E, de repente, eu recebi o convite da espiritualidade para trabalhar como médium ostensiva. E eu aceitei de pronto, nem pisquei, foi sim na hora. E eu posso dizer para vocês, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Eu amo trabalhar lá. E ser médium ostensiva é uma missão assim, de amor, né? E você, claro, vai entrar no assunto, vai assim, trazer muito conteúdo maravilhoso para a gente, mas antes a gente vai preparar o nosso coração para esse momento, né? A gente vai fazer a prece e vai trabalhar o nosso campo espiritual, nosso campo pessoal para esse momento de estudo e trabalho. Deixa eu pegar o meu fone. Tá bom. Enquanto isso, gente, eu quero dizer que a palestra vai ficar salva, tá? Fiquem tranquilos, vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no YouTube e todo mundo vai poder ver depois. Então, vou começar a oração, tá certo, gente? Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, trazer a nossa mente para o aqui, para o agora, né? Pensando em Jesus, imaginando as muitas bênçãos que a espiritualidade vai trazer para nós, em forma de informação,
em forma de energia magnética para o nosso bem, que nós possamos abrir o nosso coração para receber esses ensinamentos e pensar, trabalhar no nosso coração a ideia da ação no bem, da ação no amor ao próximo, orando sempre em prol das pessoas que sofrem. Querido Deus, que a espiritualidade amiga nos abençoe, nos ampare, nos proteja sempre. A todos nós, muito obrigada. Então, Cristiana, assim seja. Seja muito bem-vinda. Fique muito à vontade, viu? Obrigada. É sempre com muita alegria, né, que a gente vem conversar com todos dessa casa, com nossos amigos internautas, né? Sempre a gente fica muito feliz de poder ser convidado para estar contribuindo a essa casa que tem um trabalho muito amplo junto à comunidade, né? E escolhemos esse tema, né, nesse mês, assim como Inaldo escolheu o tema também sobre mediunidade, porque para aqueles que não sabem, este ano nós estamos comemorando os 160 anos do Livro dos Médiuns, do lançamento do Livro dos Médiuns. Fazem 160 anos que este livro foi trazido para nós como um norte de conduta para os médiuns, né, e um esclarecimento através dos espíritos abnegados no bem, no período em que Kardec estava fazendo o estudo a respeito dessa doutrina. Então, o tema mediunidade é um tema muito vasto. Nós vamos falar dele nesta noite, essa mediunidade sem lágrimas, para a gente desmistificar um pouco alguns receios e medos de algumas pessoas e, ao mesmo tempo, colocar a cada um a responsabilidade diante deste presente que Deus nos dá, nós recebemos à medida que nós vamos reencarnando e que nós conseguimos adquirir essa faculdade para um trabalho de benefício, um trabalho de amor, um trabalho de caridade. Porque não é outra coisa a mediunidade do que o exercício da prática do amor incondicional para todos. Porque quando nós falamos sobre mediunidade, muitas pessoas dizem assim, como é que a gente sabe que é médium? Bom, Kardec define isso muito claro, que todos nós somos médiuns, mas nem todos nós trabalhamos a mediunidade. Porque todos nós sofremos a influência dos espíritos, porque o próprio Livro dos Espíritos nos traz a informação de que os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que nós podemos imaginar de ordem, são eles que nos dirigem. Porém, mediunidade, trabalhar a mediunidade, é nós podermos perceber em algum grau este tipo de influência. E quando nós percebemos isso, então aí é quando a gente pode iniciar, né, e optar pelo trabalho do bem, que é de auxiliar tanto as pessoas que buscam a casa espírita, como aos espíritos sofredores que precisam ser esclarecidos diante da sua nova condição no mundo espiritual. Então, quando nós entendemos a importância da mediunidade, nós percebemos que esse trabalho mediúnico, ele é um trabalho muito sério, que exige de nós, médiuns, uma sinceridade de propósito, e convida-nos à mudança de comportamento, porque nós entendemos que o exercício dessa mediunidade, ele precisa ser realizado com seriedade. Então, toda e qualquer pessoa que sente
sente, em algum grau, a interferência dos espíritos, é por si só um médium. É uma faculdade inerente do ser, do homem, né? Mas aí a gente vai iniciando o trabalho de auxílio aos espíritos abnegados que precisam, né, das nossas contribuições, para que eles possam entender-se dentro de onde eles se encontram. Porque muitas vezes a gente, quando começa a perceber, nós que somos médiuns, muitas vezes as pessoas perguntam assim, mas Cristina, como é que eu vou saber se aquilo é meu ou do espírito? Né? E aí os espíritos, eles nos esclarecem que normalmente, o primeiro pensamento que nos vem é nosso. Mas, posteriormente, nós podemos ser influenciados com o pensamento de algum espírito. E como é que eu sei o que é o meu, de mim, faz parte de mim e faz parte de um espírito? Bom, eu estou aqui, eu não sou uma pessoa que estou passando por nenhuma dificuldade, no momento na minha vida eu estou bem, e de repente me dá uma vontade incontrolável de chorar, sem motivo. Eu não estou passando por nenhuma dificuldade, por nenhum problema, e eu tenho aquele descontrole emocional. Eu percebo assim, por que eu estou sentindo isso? Isso não é meu. Não sou eu. Eu não tenho motivo para estar chorando. Por que eu estou com vontade de chorar? Então, aí é quando você começa a perceber que aí está havendo uma interferência. Ou, outro exemplo, né, que faz com que a gente comece a perceber as influências dos espíritos nas nossas condutas, né? A pessoa não é uma pessoa que tem um costume de beber mais. Já foi uma pessoa que bebeu no passado. Mas hoje ela, por ter optado, por trabalhar mediunicamente, por estar na casa espírita, a pessoa deixa de beber. E, de repente, vem aquela vontade insaciável de beber. E é interessante, no dia da reunião mediúnica, da pessoa ou é de algum espírito que já está próximo àquela pessoa, para que aquela pessoa a pessoa percebe a presença e a pessoa fica assim, por que eu estou com vontade de beber? Se não, há tanto tempo que eu não faço mais isso, há quanto tempo que eu não bebo, por que agora está me vindo essa vontade? Então a pessoa percebe que não é dela, é uma influência espiritual. Então a gente, por isso que para trabalharmos a mediunidade dentro da doutrina, nós somos convidados ao estudo. Porque a prática mediúnica, ela não deve ser realizada antes do estudo sério do assunto. Porque é você pegar uma ovelha e colocar ela na mão dos lobos. Porque ela ainda não sabe o que se passa, não sabe como ocorre nem como se processa a mediunidade, e você pega uma pessoa que nunca estudou mediunidade só porque ela está percebendo a influência dos espíritos e colocar ela numa reunião mediúnica. Você pode, inclusive, startar um processo de loucura. Porque não é por acaso que nós temos vários hospitais psiquiátricos lotados. E se formos analisar a fundo a origem daquela situação, são obsessões, influenciações espirituais perversas, e que, se for feito um tratamento de desobsessão sério, com uma casa séria, com médios que estejam preparados devidamente ao trabalho de desobsessão, nós conseguimos auxiliar aquelas pessoas e retirá-las daquela situação. Tanto com o trabalho do centro, como com a evangelização daquelas criaturas. Levando aí, muitas vezes as pessoas dizem, mas se elas estão no estado de loucura, o que é que vão entender? Bom,
Na hora que você leva o evangelho dentro de um local desse, você vai estar trabalhando a dialogação, né? A doutrinação com ela que está encarnada e com aquele espírito que está ao lado dela e próximo a ela ou a ele, né? Causando a interferência que provoca processos que as pessoas têm que desmaiam, outros que têm acessos de histeria, né? A parte das convulsões que ocorrem, e muitas vezes em trabalhos que são feitos em hospitais psiquiátricos, quando o paciente tem a crise de epilepsia, se nós vamos com um médium passista e aplica-se o passe, nem o barbitúrico aquele paciente muitas vezes precisa tomar. Ele é auxiliado magneticamente pela mediunidade, auxiliada junto dos espíritos para aquela pessoa. Entende? Então, quando a gente utiliza essa mediunidade para o bem, os espíritos superiores e abnegados no bem, nossos guias e os mentores das casas em que nós trabalhamos, eles estão ao nosso lado para auxiliar nesse trabalho de apoio às criaturas sofredoras, sejam elas estando encarnadas ou desencarnadas, tão pouco importa, né? Então, na medida em que a gente, enquanto médium, vai entendendo sobre a questão espiritual e sobre a mediunidade, a gente vai percebendo que nós médiuns temos alguns instrumentos que nós podemos nos utilizar para podermos trabalhar a mediunidade. Porque nós vamos trabalhar com os instrumentos intelectuais, a parte moral, a espiritual e a material. Porque, afinal de contas, algumas pessoas querem dizer que por ser médium a pessoa não tem as necessidades materiais, todos nós temos. Então, nós vamos entendendo que com a intelectualidade a gente vai trabalhar o quê? O estudo. Porque através do esclarecimento nós vamos ter a capacidade de julgar o que está acontecendo ali dentro daquele fenômeno, né? Dentro daquela situação, para que nós possamos tá auxiliando de forma melhor. Porque quanto mais a gente se esclarece, mais a gente compreende o que está se passando, né? Então, quando a gente trabalha a parte espiritual, é quando a gente, enquanto médium, trabalha a nossa fé. E não uma fé cega, mas a que Kardec nos convida a exercer, que é a fé raciocinada. E com a fé raciocinada, a gente não duvida do que está acontecendo, porque a gente sabe, e a gente sabe porque estuda. Então, a gente utiliza um instrumento espiritual baseado e hasteado num instrumento intelectual, que é o saber, né? E aí, dentro disso aí, a gente vai também trabalhar a parte dos instrumentos morais. Porque quando a mediunidade, isso é uma coisa que eu gostaria muito de esclarecer às pessoas, porque a gente foi muito questionado naquele período em que, equivocadamente, o nosso irmão, que era um médium, um excelente médium de cura, mas foi pego com atitudes equivocadas, né, de conduta moral. E aí as pessoas dizem, como um médium com a faculdade de cura pode ter esse tipo de conduta? Aí a gente, quando estuda, a gente entende que a mediunidade não tem nada a ver com a moralidade do médium. O médium, ele pode ser totalmente imoral, mas trazer em si uma excelente faculdade mediúnica. Mas precisa ele, quando tem essa faculdade mediúnica, buscar trabalhar a sua moral para que essa faculdade seja ampliada e melhorada cada vez mais. Mas nem todo médium faz isso. Foi, infelizmente, o caso do nosso amigo, que se deixou arrastar pelos desejos sensuais e sexuais e caiu no desequilíbrio moral.
né? E desacreditando a faculdade mediúnica para aqueles que ignoram, ou quando a gente fala aqui do ignorar, o ignorar do saber, né? A ignorância do saber, de que uma coisa não está para lá da outra. Nós conhecemos um rapaz que ele tinha uma faculdade mediúnica de percepção visual, que lembra o filme de... como é o nome do Superman, que ele tem a visão de raio-x, né, que diz que ele, quando olha a pessoa, ele vê o esqueleto, vê tudo que tem dentro da pessoa, né, assim, né, que o filme diz. Pronto, a faculdade mediúnica desse senhor, ele, ao olhar para as pessoas, ele fazia como um scanner no organismo da pessoa. A pessoa nem estava apresentando a doença ainda, mas ele já dizia assim: olha, procure seu médico, porque você está com uma pedra no rim. Olha, procure, viu? Você está com um entupimento na veia, você vai ter um infarto daqui a umas 2 semanas se você não procurar um cardiologista. Ele percebia os problemas, veja. E sabe como é que ele fazia essa leitura? Sentado numa mesa de bar bebendo. Tem noção? Ele não compreendia a beleza daquilo que ele havia trazido, e ele fazia isso como uma brincadeira. E foi convidado por diversas vezes para que ele pudesse assomar-se a uma casa espírita para um trabalho sério, mas ele não queria comprometimento. E fazia isso só de vez em quando alguém trazia, alguém dizia assim: rapaz, dá uma olhadinha aí no meu colega, ele está sentindo umas coisas aí, diz aí, o que é que a gente pode fazer para ajudar? Mas aí a gente compreende que a criatura humana, ela vem com a mediunidade, e essas pessoas que vêm com essas mediunidades, eles vêm com um propósito de trabalho no bem. Se ele não assume esse trabalho, ele responderá, porque o bem que precisa ser realizado, ele será realizado. Mas aquele que pode facultar o bem, se não realiza, ele responderá por isso. E nós entendemos que essa faculdade mediúnica, quando nós reencarnamos com essas questões, não é porque é por acaso que a gente vem com essa faculdade. Somos nós quem solicitamos para a espiritualidade superior como um meio de ressarcir alguns equívocos que nós cometemos no passado. E aí nós pedimos para vir com a faculdade mediúnica daquela determinada forma, para podermos trabalhar no bem e ressarcir aquilo que a gente no passado prejudicou. Só que como nós, quando reencarnamos, nós passamos, né, temos o véu do esquecimento, na vigília nós não nos recordamos daquilo que nós assumimos de compromisso na espiritualidade. Mas o eu, né, o self, sabe. E nós vamos responder por não trabalharmos adequadamente aquilo que nos foi confiado por Deus para um instrumento de evolução nossa. Entende? Então, a faculdade mediúnica, ela vem chamar o médium, também é um instrumento de trabalho moral, porque ele vem, quando inicia esse trabalho na sala espírita, ele é chamado a mudança de conduta, de comportamento. Porque na hora do trabalho mediúnico, no dia do trabalho mediúnico, é preciso a gente ter algumas ressalvas no comportamento, principalmente, que deveria ser uma regra de conduta diária, mas como a gente ainda não tem o autocontrole necessário, se pede para que no dia da mediúnica que você for trabalhar, você tenha um pouco mais de atenção com algumas coisas, né? Aí a gente desmistifica um pouco algumas questões, como, por exemplo, a questão da alimentação.
Porque algumas pessoas dizem, não se deve comer carne, não se deve comer chocolate no dia da reunião mediúnica. E aí algumas pessoas já começaram a fazer um misticismo disso. Gente, não tem nada de misticismo. Por que é pedido para se evitar essas coisas? Porque o trabalho mediúnico exige de nós médiuns uma liberação de energia magnética, de energia espiritual, e o organismo precisa trabalhar todos os nossos elementos. Na medida em que nós nos alimentamos, neste dia que vamos fazer esse trabalho, com alimentos pesados, com alimentos que vão exigir do nosso organismo um trabalho de digestão pesado e forte, aquela energia que poderia ser desprendida para o trabalho mediúnico vai ser um pouco migrada para o trabalho do corpo físico. Entende? Então não é porque não pode. Não pode não. Pode tudo. Não deve. Porque você vai atrapalhar o serviço que a espiritualidade pode fazer maior, porque você vai ter que desprender, a espiritualidade tem um trabalho de desprender de uma determinada energia para te auxiliar na digestão. Entende? Do mesmo jeito, é pedido, se controla, não briga, não tem dissensões, tenta evitar. Por que se pede para se evitar relação sexual? Porque é uma troca de energia, que é a energia mais forte, energia Kundalini, que nós humanos temos, é uma energia criadora que gera um outro ser, e que essa troca de energia, ela fica no nosso campo perispiritual por até 24 horas após a cópula. Então, também atrapalha no trabalho mediúnico, porque também aqueles que estão desequilibrados neste campo, quando estiver na reunião mediúnica, em vez de estar se concentrando no trabalho que vai fazer, está pensando na relação que teve. Entende? Então, pelo nosso desequilíbrio moral, é que é pedido evita. Evitar por quê? Porque você não tem autocontrole, você não vai saber separar a coisa, você não vai se concentrar, não vai focar naquilo que você se destinou a realizar naquele momento do trabalho mediúnico. Né? Então, são essas questões que a gente precisa desmistificar um pouco com as pessoas, para que elas possam compreender que não tem nada de muito miraculoso, nem maravilhoso, nem sobrenatural. É uma faculdade normal, natural do ser. Né? Então, a gente precisa começar a compreender isso como algo natural, até porque, veja, a mediunidade não foi criada pela doutrina espírita. A mediunidade existe na humanidade desde que a humanidade existe. Né? Então, ela é trabalhada e ela é realizada pelas pessoas de forma que possa vir a trazer um trabalho benéfico tanto para aqueles que ainda estão aqui, que nos procuram nas casas espíritas, como para o espírito que está próximo ali. Entendeu? Então, quando a gente fala dessa parte material, aí a gente tem que lembrar também que o médium, ele tem o trabalho mediúnico, mas que ele também precisa trabalhar materialmente para que ele possa subsistir. Porque a mediunidade, ela não veio para que nós pudéssemos utilizar ela para o ganho financeiro. E a gente começa a perceber que aqueles médiuns que se utilizam da sua mediunidade para ganhos financeiros, qual é o tipo de espírito que se aproxima desses médiuns? Não são espíritos benfeitores, espíritos sérios, na grande maioria. Eles são espíritos brincalhões, né? Muitas vezes, aquele médium, ele é manipulado porque ele coaduna com aqueles pensamentos.
medicamentos. Mas há alguns locais que utilizam-se da mediunidade das pessoas para cobrar. É para isso que a mediunidade vem? Não. Mas cada um responderá pela administração daquilo que realizar. Na doutrina espírita, nós orientamos o médium a ter os seus afazeres materiais para a sua subsistência e o trabalho mediúnico ele realizar no momento em que der a possibilidade dele fazer a realização do seu trabalho. Não foi assim, Chico Xavier? Divaldo também não fez o seu trabalho material e teve o seu trabalho mediúnico, mas ele tinha o seu trabalho material para subsistir. A venda dos livros, tanto de Chico quanto de Divaldo, é destinado a quê? Sempre a entidades filantrópicas, não é para o seu sustento pessoal. Todos dois tinham os seus empregos e se aposentaram nos seus empregos. Então, a gente tem aí exemplos de conduta ética e moralizada com um norte a ser seguido por nós, né? E aí a gente, dentro dessa proposta de trabalho mediúnico, aí a gente tem várias questões. Porque aí muitas vezes as pessoas perguntam assim, sim, e onde é que acontece? Onde é que está a mediunidade? Como é que a gente entende que ela reside? Bom, a gente entende que nós, encarnados, somos constituídos de 3 partes principais. O corpo físico, o perispírito, que é o intermediário da aproximação do espírito para o corpo físico, e o espírito, né? Então, nós somos compostos, e aí as sensações físicas são percebidas pelo perispírito através do sistema nervoso, do nosso sistema nervoso, que está dentro do nosso organismo. Então, é algo que ele é misturado. Por isso que a faculdade mediúnica, a gente, muitas vezes, há alguns médios que dizem assim, eu tenho medo de que possa ser só anímico. A minha comunicação possa ser só anímica. Mas se a sua comunicação for só anímica, que significa o quê? A exteriorização do espírito do próprio médium para ser auxiliado. Significa que ele está precisando de auxílio. Então, mesmo sendo assim, a doutrinação tem que ser feita com todo o respeito. Porque aquele espírito mesmo, sendo o do médium encarnado, que está ali levando uma aflição sua, precisa ser respeitada. À medida em que ele vai amadurecendo, ele vai entendendo. E o anímico, ele sempre vai interferir, porque enquanto médium, nós somos os responsáveis pela comunicação mediúnica. Seja o médium ostensivo, que é consciente, porque há médiums que são conscientes da comunicação inteira. Tem o médium que é semiconsciente, que ele recorda-se de parte da comunicação. E tem aqueles médiuns que são conhecidos como médiuns inconscientes, que hoje são raríssimos. Os médiuns inconscientes. São muito poucos. A gente dificilmente vê. Mas enquanto espírito, ele está ali próximo da comunicação. E ele pode interferir ou intervir, porque ele tem que lembrar. O corpo é utilizado por ele enquanto espírito. Então, a entidade espiritual, ela só permanecerá na comunicação até quando o médium permitir. Tanto que, na reunião mediúnica, quando o médium começa a se trabalhar mediunicamente e a começar a ter autocontrole da comunicação mediúnica, há momentos em que, quando o médium mesmo percebe que a entidade espiritual que está se comunicando, ela está ludibriando o doutrinador, o médium pode parar a comunicação da entidade espiritual, dirigir-se ao doutrinador e dizer, ele está
O caminho não é esse, não. O que você está falando não tá resolvendo. Siga por tal caminho, porque o médium está percebendo o sentimento do espírito. E, às vezes, há a necessidade do médium intervir. E aí o médium dá um norte ao doutrinador, e o doutrinador vai por outro caminho e atinge o objetivo de auxiliar daquele espírito. Porque a gente tem que lembrar que é o médium que tem o controle. E o espírito ele só vai se comunicar até quando o médium permitir. Aí a gente vê que quando há o fenômeno da interferência espiritual com as obsessões que chegam que aí a gente conhece que tem a simples, né, a subjugação e a fascinação. A fascinação e a subjugação. Mesmo com esses processos, a gente é informado pela espiritualidade que só há esses fenômenos porque você, enquanto espírito encarnado, coaduna com aquele sentimento. Porque no momento em que o moral falar mais alto, em que for esclarecido, for auxiliado aquele espírito, ele pode sim. Porque ele só é arrastado ao equívoco porque ele aceita, ele tem sintonia e vibração com aquele sentimento e pensamento. Então a gente começa a olhar para a coisa de uma forma diferente. E a gente vê que quando nós somos chamados a trabalhar a mediunidade, a gente compreende o quanto de responsabilidade nos é exigido nesse trabalho. Né? Por isso que a gente é chamado à mudança de comportamento, ao estudo, à moralização. Porque quanto mais moralizado o médium se tornar, os auxílios espirituais superiores serão maiores. Significa que o médium não vai ser testado? Não. Porque o próprio Chico Xavier foi testado. O próprio Divaldo, que para nós também é uma referência, foi testado. A nossa irmã Sueli Caldas-Chuva comenta o quanto ela foi também testada, e Ivone do Amaral Pereira, todos. Por quê? Porque a gente tem que entender que enquanto espíritos encarnados, nós trazemos uma bagagem lá de trás. E que ainda há em nós ressonância interna de alguns equívocos. Então, é preciso a gente ter em nós o desejo sincero para a realização desse trabalho no bem, com fortaleza moral, para que no momento das provas a gente não caia, não escorregue. Mas se escorregarmos, compreendermos a queda, levantarmos a cabeça e corrigirmos o equívoco. Qual o problema? Estamos no caminho. Agora, só não podemos nos deixar arrastar, porque há muitas vezes médiuns que, quando começam a despontar a mediunidade e a fazer um trabalho que se destaca de uma certa forma, começa a se sentir aquela criatura impreterível no centro espírita, e aí é considerado o médium principal. Não existe médium principal no centro espírita. Todos somos médiuns. O trabalho é de todos. E, na realidade, o trabalho não é nem nosso, é da espiritualidade. Nós somos instrumentos. Por isso o nome, médium. Intermediário. Nós somos os medianeiros. Os que facilitam a comunicação da espiritualidade com o mundo material. Então, o trabalho não é nosso, é de Deus, é de Jesus. E a gente precisa cada vez mais se conscientizar disso, porque quando a gente se conscientiza disso, a gente não cai nas esparrelas da vaidade. Porque há muito médium por aí pegando obsessor para guia. E quando o médium pega o obsessor para guia, leva uma ruma de gente atrás dele. E aí, muitas vezes, em reunião mediúnica, a gente vê o médium querer dirigir a reunião mediúnica mediunizado. É um equívoco.
A reunião mediúnica, conforme a orientação que trazem os espíritos para nós, a reunião mediúnica é para ser dirigida não por um espírito, um médium mediunizado, não. É para ser dirigida por um dialogador. O médium ostensivo, ele vai fazer o trabalho. Não é o espírito que vai comandar a reunião mediúnica. É o dirigente da reunião. E ele não deve estar mediunizado para dirigir. Agora, o dirigente, ele recebe a influência, ele tem orientação espiritual, claro que ele pode ter. Mas ele não pode estar a reunião inteira dirigindo uma reunião, porque muitas vezes, veja, nós assistimos reunião mediúnica, onde o dirigente dirigia a reunião mediunizada, e quando foi questionado uma determinada coisa, o espírito que se dizia o mentor da casa expulsaram uma pessoa porque fez uma pergunta. É o espírito superior? Não pode ser. Porque o espírito superior não bate boca com ninguém dentro de uma reunião mediúnica. Porque ele tem que dar o exemplo moral. O espírito superior ele pode, no máximo, se calar ou dar uma orientação serena. Mas exacerbar, se levantar para bater no participante da reunião, não é um espírito superior. Entende? Então, são coisas que acontecem nos bastidores de reuniões mediúnicas que nós já tivemos conhecimento e já participamos, e são lamentáveis. E se ocorrem pelo orgulho e vaidade e prepotência dos médicos. E é por isso que a gente, quanto mais estudar para nos esclarecer, mais difícil será de um espírito utilizar-se de nós para esses equívocos. E aí há algumas pessoas que dizem assim, sim, Cristiana, mas vamos lá, tu falou do estudinho. E aí, como é que eu sei que eu sou médium? Bom, só quem pode saber se está percebendo alguma influência espiritual é você. Eu não posso olhar para você e dizer assim, ó, você é médium. Não. Quem é que percebe que está sentindo alguma influência? É a pessoa. Que ela começa a perceber, porque às vezes as pessoas se confundem muito assim. Às vezes acontece, e nós já vimos pessoas que quando a família precisou ser chamada para a casa espírita, aquela determinada participante da família, ela começou a perceber a influência dos espíritos e, vez por outra, ela estava tendo interferência espiritual. E aí desmaiava, caía, e aquele negócio todo é a mediunidade. Tem que levar a menina para a casa espírita para trabalhar a mediunidade. Quando a menina entra na casa espírita, que começa a estudar, que começa a se moralizar, bota a menina na reunião mediúnica. Não tem. Foi só o meio que a espiritualidade teve e se usou para trazer da família para o esclarecimento. A menina nunca deu uma psicofonia, uma psicografia, nada. Era só um desequilíbrio energético que fazia com que ela se percebesse daquela forma. Não tinha uma interferência espiritual. Era ela mesma interferindo nas confusões e nos problemas familiares. Após ser resolvida a questão, a menina ficou tranquila. E não passou a trabalhar mediunicamente. Qual é a idade, Cristiana, comum de apresentar-se? Não tem isso também. Depende muito. Há pessoas que começam a despontar a mediunidade e apresentar a percepção do mundo espiritual e tem idade, como criança. Caso de Chico Xavier. Mas o que é que a espiritualidade fez? Ele via, ele percebia, ele escutava os espíritos, ele mandava os recados, mas o trabalho mediúnico, quando foi que ele começou a fazer? Depois dos 18. Por que não é indicado o trabalho mediúnico para criança, gente, e adolescente? Porque é o adolescente, e a criança e o adolescente, a criança principalmente, porque ela, até os 7 anos, ela ainda nem reencarnou completamente, né? Porque nós completamos a encarnação com 7 anos de idade. Então, ela está mais perto da espiritualidade do que aqui. Então, não se indica fazer, né, e incentivar o desenvolvimento mediúnico em criança. Após os 7 anos e no período da puberdade,
da pré-adolescência e adolescência, por que também não se indica? Porque são espíritos que ainda estão em formação moral e psicológica. Então, como é que você vai fazer com que uma criatura que ainda não sabe nem quem ela é, ainda nem se conhece os seus desejos, os seus anseios reais, e colocar em intercâmbio espiritual que vai misturar a vontade e ele não vai saber o que é dele, o que é do espírito, vai fazer uma confusão mental nessa criatura. E aí pode trazer ao desequilíbrio mental mesmo, entendeu? E a gente já conhece muitos casos, entendeu? Então não é indicado. Então o indicado é quando? É após os 18 anos e não é porque fez 18 anos, bota na reunião mediúnica, não é assim? Vai para o estudo, o trabalho de estudo, o conhecimento da doutrina. Depois da pessoa se educar, estudar, ler lá o livro dos médiuns, capítulo 18, períodos inconvenientes da mediunidade, para perceber as responsabilidades que são exigidas do médium, as implicações, as abnegações que a pessoa precisa ter para esse trabalho, e ele entender que é algo de responsabilidade. Aí ele vai, poxa, eu vou assumir essa responsabilidade. E assumiu. E aí não tem essa, eu assumi o meu trabalho mediúnico, mas hoje eu estou muito cansado, não vou não. E os espíritos que precisam ser auxiliados? Porque tu está cansado, tu não vai? Então a gente vai ter que ter compromisso com a casa espírita e com os espíritos que nós assumimos a responsabilidade do trabalho. Então, faltar uma reunião mediúnica em casos extraordinários, não por interesses pessoais. Não falo, exemplo, uma pessoa que trabalha e o trabalho exige uma viagem. Aí a pessoa vai dizer, no trabalho que não vai viajar porque tem a reunião mediúnica. Bom, se você tiver esse tipo de negociação com o trabalho e for entendido, beleza. Mas se não tiver, você não tem como fazer. Você vai precisar ir para o trabalho, porque você não tem que ter a sua subsistência. Os espíritos compreendem. Quando você falta a reunião por uma responsabilidade real e quando você falta por falta de compromisso. As entidades espirituais sabem. Então, por exemplo, nós, quando ficamos grávidas, por que que a mulher, quando fica grávida, é afastada da reunião mediúnica? Porque o maior transe mediúnico existente é no período da gravidez. Porque ficam os dois perispíritos muito próximos. E pode prejudicar aquele espírito reencarnante e a mãe. Então, não é indicado o trabalho mediúnico numa gestante. A gente pede para que ela fique ausente, depois que a gestante tiver o bebê, ela retorna ao trabalho mediúnico. A espiritualidade entende. A mulher não vai ser prejudicada porque afastou-se da reunião mediúnica porque está grávida. Não. A espiritualidade sabe que é por uma causa necessária. Entende? Então, assim, há coisas que a gente vai compreendendo e aí é quando a gente vai entendendo a beleza desse trabalho, dessa responsabilidade, e aí quando a gente entende isso, a gente percebe que não é sofrimento. Porque mediunidade não é problema em nossa vida, é solução. Porque ela é a causadora do nosso desprendimento para o serviço do bem. Então, nós vamos ser os intermediários para o auxílio do espírito comunicante, daquele que vai à casa espírita para ser auxiliado, e lembremos nós que os espíritos que se comunicam por nós enquanto médiuns são os que nós temos afinidade, viu? Então, boa parte das comunicações mediúnicas vem para chamar a atenção do médium e do doutrinador o seu compromisso. Presta atenção, viu? Tá vendo aí como é que caiu esse cinto? Fica ligado, porque isso pode cair também.
Presta atenção, tu tem assim, ó, porque é ressonância interna. Por que que um médium, ele consegue falar de uma língua que ele nunca falou? Porque nós conhecemos médiuns que nem a língua portuguesa aprendeu. Ignorante de fato. Analfabeto. A pessoa analfabeta, não sabe ler nem escrever, nem o português. E como é que chega numa reunião mediúnica e esse médium psicografa uma carta em alemão? Como? Ela não sabe nem português, criatura. Ela vai psicografar em alemão, falar fluentemente coreano. Se comunicar, duas pessoas analfabetas conversarem em coreano na reunião mediúnica. E uma delas virar para o doutrinador que sabia inglês e conversar com o doutrinador em inglês. Tem noção? O espírito conversar com o doutrinador em inglês. Porque o espírito não sabia falar português. Mas o espírito conseguia, né, fazer a transição. Então, veja como é lindo esse trabalho, né? E a gente está, assim, faltando 5 minutinhos, né, para terminar. Eu vi você, assim, batendo aí no reloginho. A gente tá ligado aqui, viu? 5 minutinhos. Mas é um assunto, mediunidade é um assunto, gente. E se a gente parasse para conversar o dia inteiro, não esgotava o assunto. Porque a gente nem falou dos tipos de mediunidade ainda. Dos graus, porque existem vários graus de mediunidade. A mediunidade, né, a gente tem a intelectual e a mediunidade, eita, que agora o nome até fugiu, material, né, que aí tem a mediunidade de cura, tem os efeitos físicos, a mediunidade de efeito físico, desculpe, mediunidade de efeito físico e de efeito intelectual, né? E aí a de efeito físico a gente tem várias, tem a figuração, a gente tem a mediunidade de cura, né, de materialização, de transporte, vários. E a intelectual, a psicografia, a psicofonia, a intuição, né? Então são várias. E a gente teria tantas coisas ainda para trazer a respeito da mediunidade, né? Mas o tempo, ele é cruel e a disciplina da casa espírita precisa ser, né, realizada. E eu agradeço de coração. A oportunidade de poder estar aqui conversando, falando a respeito de um tema tão sério e tão importante que nós precisamos ter muita atenção com ele para não brincar. Porque é algo que precisa ser realizado com sinceridade de propósito. Porque a quantidade de pessoas que nós podemos auxiliar no trabalho mediúnico é imensa. E cabe a cada um de nós fazer com amor e com seriedade. Muita paz a todos. Perfeito, Cristiana, muito obrigada, viu? Antes da gente finalizar a live, eu queria pedir, só falta 2 minutinhos para você fazer a prece final, bem rapidinho, para a gente salvar a live e finalizar. Muito obrigada, viu? Boa noite a todos que nos acompanharam. Boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer. Agradecer a espiritualidade amiga por tudo que tem feito por nós. Agradecer aos nossos guias e mentores pelas intuições, pelo auxílio e o amparo, sempre nesse trabalho do serviço do bem e do amor ao próximo. Que nós possamos cada vez mais, Senhor, compreender os teus desígnios em nossas vidas e trabalhar junto aqui, nesta seara de bondade e de amor. Dai a todos aqueles que estiveram conectados conosco fluidos bálsamos e suavizadores de paz, harmonia, equilíbrio e refazimento, e que todos possam, ao dormir nesta noite de sono, poder seguirem para instâncias de tratamento, estudo ou trabalho de acordo com a condição de cada um de nós. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz permaneça conosco, hoje, agora e sempre.
Muita paz a todos, que Deus os abençoe. Obrigada, muito obrigada, Cristiana. Deus abençoe. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada também.